Jornal Voz Ativa, dever de informar. Praça Tiradentes, Ouro Preto, Minas Gerais. Manhã de 21 de outubro de 2014. Há apenas 5 dias do segundo turno das eleições. Uma equipe da BBC, através de contato entre o radialista Danilo Nonato, a Rádio FOP Educativa e a emissora, entrevista o cientista político professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto. Após conceder entrevista à BBC, nós também conversamos com o professor que é colunista do jornal vozativa.com. O tema, eleições 2014. Nós estamos aqui na Praça Tiradentes, centro de Ouro Preto. Estamos com o professor Marcelo Jackson. Ele acaba de dar uma entrevista falando sobre a situação política brasileira, sobre eleições para BBC Brasil. Não é isso, professor Marcelo? O que foi discutido aqui hoje? Você expôs a sua opinião, a sua ideia do que vai acontecer nesse segundo turno? Nós chegamos, a fala foi fundamentalmente sobre o quadro econômico e político, e a relação da economia com a política. Não chegamos a entrar no aspecto das expectativas sobre o segundo turno. A única coisa certa, como dizem, já escreveram vários jornalistas em relação ao segundo turno, é que o candidato vencedor nasceu em Belo Horizonte. Isso é a única coisa certa por enquanto. O resto, tudo é possível. É a única coisa que podemos falar por hora sobre o segundo turno. Mas a gente... de brincadeira, evidentemente. Sim, claro. Mas a gente observa um tom um tanto agressivo. Foi um pouco amenizado num último debate da rede Record de televisão, mas os anteriores a gente sentiu um tom muito agressivo. É necessário toda essa briga, os candidatos se engalfiam pelo poder, mostrando defeitos uns dos outros em plena rede de televisão, com milhões de eleitores assistindo. Isso é bom ou ruim? Não, isso é péssimo, né? O que acontece é que, como o Brasil é um país de democracia liberal, ou seja, onde você não... As eleições acontecem periodicamente, você tem uma legislação que rege o funcionamento dos partidos políticos, porém há uma certa permissão do recurso particular nos partidos, né? A captação do dinheiro privado e tal, que é uma outra discussão. Resolvemos adotar também, e isso é claramente o modelo norte-americano, nós adotamos também uma prática norte-americana do marketing político, que é a chamada desconstrução do adversário. Ou seja, ao invés de eu falar bem de mim ou vou falar dos meus projetos, eu falo mal do adversário. Eu procuro ver o tempo todo só o que o adversário errou ou dizem que ele errou, dado que as pessoas, apesar da informação hoje em dia estar disponível ao grande público, mas as pessoas lamentavelmente não têm o hábito de verificar a veracidade da informação. Então, com isso, o que acontece? Essa desconstrução do candidato é você xingar o outro, que era o que estava acontecendo, a tal ponto que eu confesso, eu estudo história das ideias políticas no Brasil já há alguns anos, pela primeira vez eu vi o Tribunal Eleitoral retirar do ar alguns momentos da campanha, agora na reta final, e inclusive proibir os partidos políticos de falarem mal do seu adversário. Isso é inédito, e agora chegamos lamentavelmente no fundo do poço nesse aspecto. Isso é muito ruim. Quer dizer, o que interessa para o eleitor é que, pelo menos o eleitor que está realmente interessado em saber em quem votar, né? Está preocupado com isso. É saber qual é a proposta de governo, não você desconstruir o outro. Mas admito, como cientista político que sou, que isso é uma prática do marketing político, principalmente nos Estados Unidos, e que o Brasil adotou. A gente observa que existem alguns líderes na política brasileira que prezam muito pela educação. É essencial que o projeto do candidato tenha, em primeiro lugar, educação, que a gente pensa que é ali que está a base de tudo, concorda? E nenhum desses tem apresentado coisa tão concisa, tão concreta de projeto para a educação. Olha, Tino, a educação no Brasil, ela vive um paradoxo já há muito... Ela vive, aliás, não sei se sempre, mas com certeza nos últimos anos para cá, onde isso foi pesquisado, ela vive um grande paradoxo. Se você perguntar a qualquer pessoa nessa Praça Tiradentes aqui agora, nesse momento, a respeito da importância que um governante deve dar à educação e à saúde, melhor, o que um governante deve dar importância, a maioria das pessoas aqui dirá educação e saúde. Ponto. Tá? No entanto, curiosamente, paradoxalmente, quando você vai olhar nos resultados eleitorais, principalmente nas eleições municipais e estaduais,
todas as pesquisas, e todas mesmo, tá? Não tem uma única exceção na história política do nosso país, nesses últimos 20, 30 anos, indicam o seguinte, que aquele governante que investe em educação, ele não se reelege ou não elege o seu sucessor. Ou seja, o eleitor brasileiro nesse aspecto é que ele vive, ele gera esse paradoxo. Ele pede um projeto educacional que é até necessário, mas na hora de votar ele vota naquele que faz show. Então, quando eu vejo candidatos à presidência da República que tocam ou não tocam, ou tocam muito pouco, ou praticamente não tocam num tema chamado educação, como cientista político eu entendo perfeitamente. Ainda que como professor eu lamente profundamente. Não sei se me faço entender. Quer dizer, como professor, é claro, eu quero que haja um projeto educacional. Agora, eu reconheço que para o sujeito vencer a eleição, ele não precisa ter um projeto de educação. Isso é triste. Isso é muito triste no nosso país, mas é verdadeiro. A educação, então, fazendo uma brincadeirinha, mas que ela tem um certo tom de realidade, ela é comparada ao saneamento básico. Está debaixo da terra, o político não fala disso, da mesma maneira que não fala de educação, não vai ser visto só a longo prazo, e o nosso sistema político tem uma gestão de 4 anos. Então eles não falam de educação porque não vão se reeleger. É porque as pessoas não dão importância mesmo. Acho que a comparação com o saneamento básico é pertinente. Agora, você não pode esquecer, e aí não é nem... É o professor, é o cientista político tentando somar forças na minha cabeça falando aqui, o que a gente não pode esquecer é que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico de um país. Sem uma boa escola, você não tem um bom estudante. Sem um bom estudante, você não tem um profissional qualificado. O crescimento econômico do Brasil, nesse momento, ele está estagnado, ou muito perto disso, em virtude, principalmente, de uma grande ausência de mão de obra qualificada. Ou seja, na medida em que o investimento da educação ele é pífio, e ele é pífio porque o eleitor também não cobra isso, o resultado é que o próprio eleitor ele não arruma um bom emprego. Então, repare, é um tiro que o cidadão brasileiro dá no seu próprio pé. Ele fala que é importante ter educação, porém não vota naquele que investe em educação, não votando nele, o sujeito que é eleito também não faz nenhum investimento sério em educação e, consequentemente, não se gera empregos de qualidade. Então, repara, você cria um círculo vicioso que é absolutamente pernicioso aí, nesse caso, que, mais uma vez, disse e repito, o tiro é no próprio pé. Então, como escaparmos disso? Só se tivermos um governante ou antes uma sequência de governantes, como você mesmo lembrou, são mandatos de 4 anos. 4 anos você precisaria de 3 ou 4 governantes aí, que tivessem a certeza que não seriam reeleitos, mas que tivessem um compromisso de fato com a educação. Então nenhum deles seria reeleito depois, mas um continuaria o trabalho do outro e daqui a 20 anos nós talvez tivéssemos uma grande mão de obra qualificada e um bom desenvolvimento econômico do Brasil. O que você espera dessas eleições? Seu sentimento como eleitor? É lógico, você vai levar em conta todo o seu doutorado, toda a sua experiência nisso como cientista político. Mas o eleitor Antônio Marcelo Jacques, o que espera dessa eleição? Pelo que dá para observar, a gente não teve um crescimento muito alto, né, da consciência do eleitorado. Não sei. Não. O que aconteceu é que tá, não é o eleitor. O eleitor, ele vai no próximo domingo se dirigir à sua zona eleitoral, fará seu voto, que até prova contrária é secreto, então não vou falar para você em que eu vou votar, mas efetivamente é isso que o eleitor vai fazer. E vai torcer, claro, como sempre torceu para um bom governo. Mas não interessa quem ganha a eleição. Existe uma coisa que deve ser uma política de Estado, e política de Estado é você pensar o país. Então eu acho que o país deve ser pensado, não é possível, entendeu? Que a nossa classe política seja tão mesquinha assim. Agora, como cientista político, como professor, o que eu espero, o que me espantou, o que me espantou nessa eleição foi o afloramento de todos os preconceitos nossos. Quer dizer, uma coisa é você fazer campanha de maneira até doentia que seja, não há problema algum, em relação ao candidato. Então, se eu sou um eleitor do Aécio, eu digo que a Dilma não vale nada e o PT não vale nada. Se eu sou um eleitor da Dilma, eu digo que o Aécio não vale nada e que o PSDB não vale nada. Agora, isso é uma situação. A outra, e o que aconteceu em larguíssima escala nesses últimos tempos, isso me assustou, quem vota na Dilma, isso
Isso dito pelo próprio Fernando Henrique Cardoso me deixou muito decepcionado com ele, quando ele afirmou numa entrevista dizendo: o eleitor da Dilma é um eleitor que tem pouca instrução. Peraí, você não pode falar uma coisa dessa. Ele até mesmo porque ele, como sociólogo, ele deveria, mesmo que ele não seja um cientista político, mas ele já estudou a sociologia da política, ele sabe disso, além de ter sido político durante muitos anos, ele sabe que o eleitor é irracional independentemente do grau de instrução. Ou seja, o eleitor em qualquer parte do mundo, não importa se ele tem doutorado ou se ele é analfabeto. Na hora que ele vota pelas razões mais estranhas possíveis. É o que a gente chama de irracionalidade do voto. Dificilmente ele vota por razões ideológicas. Normalmente ele vota por quê? Porque eu não vou com a cara do fulano e por isso voto no Beltrano. Ou antes, ou ao contrário, eu gosto do cicrano, por isso que eu voto nele. Mas isso não é um motivo ideológico. Isso a gente chama de irracionalidade do voto. E o Fernando Henrique deveria saber disso. Mas apesar de saber disso, ele não se furtou de deixar aflorar o seu preconceito, como inúmeras outras pessoas o fizeram nesses últimos tempos, que é chegar e falar. Nós tivemos eu posso dizer aqui porque isso saiu em todas as redes sociais, a Leilane Neubart, uma apresentadora da Globo News de televisão, né, canal por assinatura, ela quando houve uma votação expressiva da Dilma no Nordeste, ela bota no Twitter dela, né, olha, o Nordeste vota em peso em Dilma, isso já dá o que pensar. Peraí, isso não se diz, entendeu? Isso é uma coisa deselegante para falar pouco, né? Como é o sujeito que vota em Aécio, eu vou dizer que é um riquinho besta? Não, isso é deselegante, eu não posso dizer uma coisa dessa, entendeu? Isso são coisas, e lamentavelmente, Tino, o que eu vi nessas eleições agora de 2014, como eu nunca tinha visto antes, foi o aflorar de todos os preconceitos nefastos presentes na sociedade brasileira. E isso foi uma decepção. Aí tanto o professor, o cientista político e até o eleitor, todos os três, na minha cabeça aqui, ficaram muito decepcionados mesmo com essa prática. Isso é uma coisa horrível. Vamos aguardar para ver se o candidato eleito vai tirar aí essa má impressão que ficou durante a campanha, né, tanto do primeiro quanto do segundo turno. Mas no segundo turno, né, professor? No primeiro ainda tivemos alguma certa discussão, mas no segundo turno realmente o nível abaixou demais, né? Foi só preconceito. Vamos esperar agora, temos ainda mais um debate, se eu não me engano, ou dois, me foge agora o calendário, mas enfim, vamos ver se só para. Eu sei que no último debate na TV Record, isso, até pela proibição, não aconteceu. Já foi um ganho extraordinário. Né? É esse tipo de coisa que precisamos. Precisamos de propostas, não precisamos de xingamentos. Xingamento é briga de vizinho. Isso aí, Da Praça Tiradentes, Tino Ansalone, jornalvozativa.com, com o professor Antônio Marcelo Jacques. Muito obrigado, professor. Um bom voto para o senhor e para todo esse Brasil. Para todos nós também, claro, todos vocês aqui em Ouro Preto, que eu voto no Rio de Janeiro. Valeu. Mas com certeza, prazerzão. Obrigado. Jornal Voz Ativa, dever de informar.